Foi lançado ontem, dia 11 de dezembro, em São Paulo, um livro contando a história do Lula. O livro foi escrito pelos advogados do Lula, contando os bastidores de tudo o que eles passaram no caso do presidente Lula. E o Lula falou. Ele disse frases pesadas e a gente precisa conversar. Vem comigo! Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, você já se inscreve. Ajuda o canal a crescer para a gente conseguir levar informação para cada vez mais pessoas. E do lado do botão de inscrever-se tem o botão tornar-se membro. R$ 7,99 por mês e você pode ajudar esse canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você mesmo. Fechado? Olha como são as coisas, gente. Ontem, dia 11 de dezembro, em São Paulo, foi lançado um livro com a história do Lula. Não a história de vida do Lula, mas a história dos processos que levaram à prisão do Lula em 2018. O livro foi escrito pelos advogados do Lula e o Lula estava presente. E o Lula falou. Você percebe um tom bem agressivo nas falas do Lula, só para vocês terem uma ideia. Ele disse, essa frase que é o título do vídeo, o MP está nas mãos de mentirosos messiânicos, foi a frase completa. Mentirosos messiânicos, o que é ser messiânico? O Messias é uma figura da religião judaica. Então, os judeus têm por tradição achar que quando eles estão numa situação terrível, uma situação em que não tem saída, Deus envia um Messias que vem à terra e salva. Então, por exemplo, Moisés, quando o povo hebreu estava preso no Egito, estava cativo lá, Deus mandou Moisés para libertar e levar o povo hebreu para a Terra Santa. Então esse nome messiânico normalmente está associado a uma pessoa que assim se sente como aquela que vai redimir os pecados do mundo, que vem salvar as pessoas, que vem para ser o grande herói. E quando ele fala que o MP está na mão de mentirosos messiânicos, é porque ele está dizendo que tem pessoas que estão usando da mentira, estão usando o poder que tem para mentir e para se colocar como os grandes salvadores da pátria. Nós estamos aqui para salvar o país, nós estamos aqui para livrar o país da corrupção, nós estamos aqui porque havia um grande mal e nós temos que resolver. E ele cita textualmente Deltan Dinheirol, que ele fala que é esse mentiroso messiânico que ele fala. Ele também atacou o Sérgio Moro. Ele disse, eu só queria que o Sérgio Moro dissesse que crime eu cometi. Porque isso é verdade. Até para condenar o Lula, o Sérgio Moro não soube dizer que crime ele cometeu. Se você ler a sentença é longa, tem mais de 50 páginas, mas o Sérgio Moro condena o Lula por atos indeterminados. São atos indeterminados de corrupção. O que isso quer dizer? Que ele não sabe. Ele diz mais ou menos assim, eu sei que aconteceu alguma coisa, mas eu não sei o que, mas eu vou condenar. Acredite você ou não, o Lula foi condenado por atos indeterminados. Não diz qual é o crime, não diz o que aconteceu. E o Lula falou, eu só queria que o Sérgio Moro dissesse que crime eu cometi. O Brasil precisa saber, porque até agora ninguém sabe. E é interessante essa postura do Lula, eu noto nas palavras dele, me lembra Mike Tyson. Vocês lembram do Mike Tyson? Talvez vocês lembrem do lutador, mas vocês não devem lembrar do que ele passou. O Mike Tyson era um lutador de boxe, surgiu no final dos anos 80, começo dos anos 90, e ele destruiu o boxe. Porque ele era um fenômeno tão grande, ele estava tão acima do nível dos outros, que as lutas deles normalmente terminavam no primeiro assalto. Era 1 minuto e 15, no máximo assim, ele já tinha acabado com a luta. Ele nocauteava o adversário dele. Chegou num ponto em que o Mike Tyson não tinha mais adversário. Ele não podia lutar, ele ficava esperando aparecer um adversário, porque não tinha quem enfrentar. Ele já tinha derrotado todo mundo, ele não tinha mais adversário. Aí veio uma denúncia contra ele. Veio uma denúncia de estupro. Ele teria saído como uma garota de programa, teria tido uma atitude violenta e estava num processo de estupro. Mas, paralelamente, um dos queridinhos lá da família Kennedy, a família Kennedy até sumiu um pouco do cenário, mas nos anos 80 e 90 ainda eram muito influentes, estava num caso muito parecido, sabe? Praticamente igual. Mesmo tipo de acusação, mesmo tipo de circunstância.
E os dois processos caminhando ao mesmo tempo. Pois o Mike Tyson, negro, que estava destruindo a indústria do boxe, foi condenado. E o Kennedyzinho, bonitinho, branco, sangue azul, foi absolvido. O Mike Tyson foi condenado, cumpriu mais de 4 anos de prisão e isso pegou o auge da carreira dele. Quando ele estava no auge, que ele não tinha mais adversário, ele foi preso. Então, muito se comentava na época que ele podia ter sido preso porque ele estava acabando com a indústria do boxe. Você não tinha mais como gerir o boxe porque ele acabou, ele ganhou todo mundo, não tinha nem como organizar a luta mais. Então, não era mais bom para os negócios. E ele ficou preso durante o auge da carreira. Quando ele saiu, ele voltou ainda como um grande lutador, mas o auge já tinha passado. Ele não era mais o fenômeno de antes. E quando ele saiu da prisão, eu lembro de uma entrevista que ele deu que ele falou: eu simplesmente odeio todo mundo. Ele falou exatamente isso quando ele saiu da cadeia: eu simplesmente odeio todo mundo. Porque ele se sentia injustiçado. No caso dele e o caso do Kennedy, que era exatamente igual, ele foi condenado e o Kennedy foi absolvido. E isso tirou ele da indústria do boxe no auge da carreira. Ele foi impedido de continuar lutando e quando ele voltou, ele já não era mais o fenômeno de antes, porque não é só o tempo que passa, né? Dentro da cadeia você não tem o mesmo ritmo de treinamento, é impossível você manter. Então ele tinha aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de injustiça, de quem foi tirado à força do mercado porque ele não era bom para os negócios. E eu tenho sentido no Lula esse mesmo tipo de sentimento, de alguém que foi injustiçado, de alguém assim que se sente, eu fui tirado desse jogo para favorecer outras pessoas. E a gente nota nas palavras dele que não é que ele está ficando mais radical. Algumas pessoas estão dizendo isso, até o próprio Ciro Gomes falou, que o Lula está mais radical depois que saiu da prisão e isso não é bom para a esquerda. Mas coloque-se você na posição do Lula. Imagina que você tenha sido preso injustamente, sendo que você não tem nem a acusação dita, e você de dentro da prisão, você vê um adversário seu ser eleito presidente da República, o juiz que te condenou virando ministro da Justiça desse presidente da República, você vê tudo o que eles estão fazendo, a mentiraiada que foi, você vê as pessoas falando, acabou a mamata, e o cartão corporativo estourado, né? Nunca se gastou tanto em cartão corporativo. Aí, ao invés dele explicar o que são os gastos, ele impõe sigilo. Aí o Supremo diz, precisa tirar esse sigilo, o povo tem que saber o que está sendo gasto. E ele ignora. Em novembro, o Supremo decidiu que deveria ser quebrado o sigilo dos cartões corporativos da Presidência da República e eles simplesmente ignoraram, não abriram, nós não sabemos. Ele nunca se gastou tanto em cartão corporativo. Isso era o governo que ia acabar com a mamata. Quando a gente vê o combate à corrupção, todo mundo lembra dos filhos do presidente. Em vez de ele falar, não, se for um filho meu eu quero que pague, não, ele simplesmente está desmontando tudo que existe para pegar bandido, para pegar corrupção, para proteger os filhos. O mais grave até, nem é ele proteger os filhos, é ele desmontar essa estrutura que depois não vai conseguir pegar mais ninguém. Sabe, porque todo mundo que está investigando, que está trabalhando, ele está transferindo, ele está mudando, ele está tirando verba e essas estruturas estão sendo perdidas. Então imagina você de dentro de uma prisão que fica vendo isso tudo. E imagina se não tivesse aparecido a Vaza Jato, se não tivesse aparecido o The Intercept, se não tivesse aparecido o Glenn Greenwald. O Lula estava preso até hoje e não sairia. Não sairia. Então você imagina você de dentro da prisão vendo tudo isso. Você sequer sabe do que você foi acusado. E no processo do sítio de Atibaia, então, é o processo mais bizarro da justiça brasileira, em que até a condenação, até o crime que eles acusam está errado. Porque seria corrupção passiva, né? Se ele recebeu uma propina, seria corrupção passiva. E a Gabriela Hart condena ele por corrupção ativa. Quer dizer, até o crime está errado. É um processo podre, de ponta a ponta. E passa na primeira instância, e passa na segunda instância. A juíza do copia e cola, ninguém liga se ela copiou e colou. Sabe? É um processo bizarro. E você passando todo dia por uma injustiça dessa. E agora a gente vê essa situação que o Lula é chamado de radical. Como seria a sua cabeça se você tivesse passado por isso? Eu quero que você seja sincero comigo. Se fosse com você,
Se você acha que você é inocente, que você não cometeu os crimes dos quais estão te acusando, que você vê qual é o objetivo que as pessoas têm em te condenar, que essas pessoas mentiram que os seus processos tinham a ver com a Petrobras, porque só ia para Curitiba os processos relacionados com a Petrobras. E o seu não tem nada a ver com a Petrobras, não tem nada a ver com o estado do Paraná, e foi julgado no Paraná, o TRF4 em Porto Alegre. Imagina essa situação, como você se sentiria? Você acha que o Lula está radical ou ele tem aquele sentimento de injustiça que qualquer pessoa teria nessa situação? Então eu quero deixar essa reflexão com você, tá? Eu quero que você pense, como você se sentiria se você fosse o Lula, se você tivesse passado por isso? Eu digo por mim, eu não sei dizer se eu estaria vivo hoje, se eu tivesse na casa dos 70 anos, olhando tudo que estão fazendo comigo, e o meu neto morreu na prisão, e a minha esposa já tinha morrido, e o meu irmão morreu, e as pessoas humilhando, e a justiça não dando sinais de que ia ser feita. Eu não sei. Eu não sei. Eu queria saber a sua opinião, eu quero que você escreva. Você acha que o Lula está mais radical ou que o Lula está com esse sentimento de indignação que é próprio de quem é inocente e se sente injustiçado? Escreve aqui nos comentários para mim. Fechou? Se torne membro do canal, tá? Ajude a gente a continuar produzindo conteúdo para você mesmo de maneira independente. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e eu já fui.